Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na última aula eu tinha passado para vocês alguns documentários para a gente conseguir visualizar algumas coisas sobre o Egito que a gente já tinha estudado antes de entrar de férias. Agora, para a gente encerrar o nosso bimestre, eu quero passar com vocês alguns conteúdos que a gente já tinha visto. Então a gente vai revisar desde o capítulo 1 alguns conceitos para a gente conseguir fazer a nossa produtividade no final desse bimestre. Beleza? Pega o livro de vocês e vai acompanhando comigo lá pelo índice do livro. Aqui, ó. Lá no começo. No capítulo 1, a gente estudou alguns conceitos sobre a disciplina de história. Como é que a gente estuda o passado, o que é o passado, quais são os termos que a gente utiliza para conseguir estudar isso. A gente entendeu o conceito de documento histórico, que é todo e qualquer vestígio que existe do passado para a gente estudar. A gente entendeu o que é história, que são todas as ações humanas que aconteceram durante o tempo, e o estudo sobre a humanidade, o passado da humanidade. Nós estudamos sobre o conceito de tempo e os calendários. Então nós vimos diferentes tipos de calendários que são marcados por diferentes eventos em diferentes épocas. E nós também vimos que o tempo é dividido em períodos, os grandes períodos da história. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, que é o nosso tempo presente. No capítulo 2, nós estudamos sobre os primeiros vestígios da humanidade, que é isso que corresponde ao nosso período da pré-história. O que são as pinturas rupestres, que são os registros dos povos pré-históricos. Nós estudamos sobre o conceito da origem da humanidade, observamos como a ciência, em sua diversidade, estuda desde a teoria evolucionista até a teoria criacionista. Vimos as diferenças entre o criacionismo e o evolucionismo e também analisamos os conceitos de diferença dentro do próprio criacionismo. Nós tínhamos os criacionistas modernos e os criacionistas fixistas. Os fixistas eram aqueles que acreditavam que Deus criou o mundo e tudo permaneceu exatamente da mesma maneira, desde a criação até os dias de hoje. E os modernos acreditavam que Deus havia criado o mundo, mas que com o passar do tempo, muitas coisas se transformaram. E nós nos perguntamos, enquanto estudávamos esse tópico da pré-história, como os indígenas brasileiros já estavam aqui antes dos europeus terem chegado aqui. E nós conseguimos observar que, por duas formas, eles podem ter chegado aqui, ou até mesmo das duas maneiras. Tanto pelo Estreito de Bering, lá em cima, saindo da Rússia, passando para os Estados Unidos, no que hoje é o atual Alasca. E também, a exemplo dos povos da Polinésia Francesa, eles podem ter navegado toda a região sul do Pacífico e terem chegado aqui na América do Sul. Finalizado o nosso capítulo 2, a gente entrou no nosso capítulo 3 sobre a Mesopotâmia. E isso eu havia falado com vocês aqui no eClass, por meio das videoaulas. A gente tinha estudado sobre quais eram os principais povos da Mesopotâmia, não sei se vocês estão lembrados. Babilônicos, assírios, caldeus e sumérios. Dentre todos esses, os sumérios como sendo o povo mais antigo. Dentre todos esses, os sumérios como sendo o povo mais antigo da Mesopotâmia. E os babilônicos têm no seu período de duração bastante extenso, atravessando inclusive períodos bíblicos, que alguns de nós conhecemos. Dentro do tópico da Mesopotâmia e desse capítulo, nós vimos a importância dos rios Tigre e Eufrates. E somados ao Nilo, nós temos a crescente fértil, que é toda essa região do Oriente Médio, que possui terras férteis graças a essa riqueza que as águas possuem ali de minerais e nutrientes. Então a existência da água foi importantíssima para o surgimento da humanidade e das grandes civilizações nessa região. Nós vimos ainda sobre os povos da Mesopotâmia que eles eram riquíssimos em cultura, desde a arte ao surgimento da escrita, que foi cuneiforme nesse período para essas culturas. Nós vimos que a sua arte ela era manifestada principalmente por meio das religiões que eles possuíam. Diferentes religiões para diferentes povos, a grande maioria deles
era politeísta, com exceção dos judeus que vão surgir um pouquinho mais para frente. Na sociedade mesopotâmica ainda, nós entendemos que a importância dos rios para a criação das grandes civilizações tem a ver com o processo de sedentarização, momento em que os povos pararam de andar pelas terras distantes atrás de suprimentos, alimento, território e se fixaram no lugar por meio da agricultura. Essa mudança ela acontece num período mais antigo lá da pré-história. Só que isso fica um pouquinho mais visível pra gente observando os povos da Mesopotâmia, onde a gente tem as primeiras grandes cidades, a construção dos grandes zigurates, que são aqueles templos, como eu já havia explicado para vocês, onde eles adoravam os deuses e ainda funcionava como o palácio do rei. Dentro dessas sociedades que agora são sedentarizadas, nós temos uma organização social, que é a pirâmide social da Mesopotâmia que a gente já tinha visto. Pirâmide essa que era composta por camponeses e escravos, comerciantes e artesãos, militares, a aristocracia, os sacerdotes e os chefes políticos, podendo ou não ser reis, porque eles não eram embasados num regime monárquico, mas poderia ser um imperador, poderia inclusive por muitas vezes ser considerado até um deus. Então alguns desses governos eram considerados teocratas. Bom, para a gente conseguir recapitular o nosso conteúdo, basicamente é isso. Amanhã, na nossa aula síncrona, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse período inicial. A gente vai fazer essa recapitulação de novo, só que ao vivo, com a participação de vocês, com todas as questões que vocês trouxerem para mim. As questões que eu tinha pedido para vocês anotarem no caderno, caso você tivesse alguma dúvida ou não conseguisse entender, vocês podem me trazer também. As dúvidas que vocês me fizeram pelo portal do Eclésio, eu também vou responder para vocês lá, explicando novamente para todo mundo, porque às vezes vocês têm as mesmas dúvidas, então fica mais fácil a gente responder tudo de uma vez, tá bom? Então traga a sua dúvida, algum exercício que você não conseguiu entender no livro, se precisar de ajuda, traz amanhã também, que a gente vai conseguir responder e ajudar vocês, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem e até amanhã na nossa aula. Tchau!